todos. Que a paz esteja com todos. Amém? Graças a Deus. Eu quero fazer uma oração contigo. Santo Deus, nós te amamos, mesmo com os nossos defeitos, mesmo com os nossos atrasos, mesmo com todas as nossas limitações. Nós buscamos te agradar, buscamos consertar, buscamos melhorar. E o fato de estarmos na tua presença hoje identifica isso mais uma vez. Que nós dependemos do teu perdão, que nós dependemos da tua renovação. E que essa correção, através da tua palavra, venha de encontro à nossa consciência, nos trazendo clareza e libertação. Então, Senhor amado, repreende a Satanás, expressa a tua palavra com toda a autoridade. Desde já, nós somos muito gratos por tudo isso. É a nossa oração, ligando ao céu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O livro de Neemias, capítulo de número 1 e versículo de número 11. Neemias, capítulo de número 1, lá no Velho Testamento, versículo de número 11. Diz assim a minha tradução. É uma oração de Neemias. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dai-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Olha só, a oração de Neemias, um homem que foi um remanescente da sua época. Eu quero que você entenda alguns princípios nesse período de pandemia em que nós estamos vivendo. Eu quero que você abra a tua mente para esse princípio que pode mudar realidades. A oração pode mudar realidades. Pode fazer com que simples copeiros reconstruam cidades. Neemias era acostumado a transitar pelo palácio. Ele sabia o que era hierarquia. Ele tinha acesso ao rei. E quando ele servia ao rei Artaxerxes, entendia o que era poder. Entendia o que era autoridade. Entendia a sua responsabilidade em servir. E ao entrar na presença de Deus, ele ora dizendo: Deus, eu quero reconstruir Jerusalém. Eu quero reconstruir a cidade dos meus pais, que por conta da guerra foi destruída. A Bíblia diz que ele orou a Deus. E essa ligação com Deus abre portas que nós devemos passar e assumir posturas que honrarão o nosso próprio pedido. Você pode ser uma pessoa simples, talvez até sem recursos, mas eu quero convidá-lo a entrar na sala do trono e entender que o maior recurso está à tua disposição. Entender que o rei está pronto em te ouvir. Em que os homens só nos ouvirão se Deus nos ouvir primeiro. Em que a realidade, ela pode mudar se primeiro falarmos com Deus e depois falarmos com os homens. Essa é a hierarquia desse posicionamento. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui. É preciso entender que a oração dos que permanecem fiéis pode muito em seus efeitos. O livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz isso, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos entender que a lealdade nos faz sermos ouvidos. Para servir, a fidelidade é um ponto de qualidade inegociável. Você sabe o que é o inferno? O inferno é onde Deus não ouve o lamento. O inferno onde é a ira de Deus que está presente.
O inferno é onde Deus está de costas. Mas você sabe o que é a oração? É quando nós somos ouvidos. Uma pessoa leal é ouvida. Uma pessoa leal tem confiança. Uma pessoa leal terá crédito. Já uma pessoa infiel, o livro de Zacarias, capítulo 7, versículo 13, diz assim: visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamarão e eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vamos tratar sobre alguns pontos, sobre ser ouvido, a importância de ser ouvido, não é verdade? Então, Deus está falando aqui no livro de Zacarias: assim como eu clamei a eles para que fosse por tal caminho, eles não quiseram me ouvir. Agora que eles estão tendo a consequência disso, eles acabam clamando a mim e eu não os ouço. Deus dá um limite, Deus educa, mas enquanto nós estamos vivos, o arrependimento trará acesso a Deus mais uma vez. O arrependimento, a confissão do erro, trará mais uma vez a oportunidade divina para que sejamos ouvidos. Precisamos, como cristãos, entender que como despenseiros do rei, como copeiros do rei, nós somos guardadores de alimento e responsáveis pelo que vai à presença do rei. Neemias, como copeiro, guardava a vida do seu senhor. E no dia em que ele precisava ser ouvido, poucas palavras bastaram para que o rei entendesse ou o atendesse. Foram muitos recursos e uma grande mobilização para atender ao pedido de Neemias. Isso foi um verdadeiro milagre que aconteceu ali. Um homem que buscava Deus em oração, que se mantinha íntegro, e por mais exausto que estava, por mais abatido ou triste que aquelas situações o encurralaram, ele continuava servindo. Ele continuava leal, ele continuava íntegro, mesmo cansado, mesmo abatido, ele continuava servindo. Ele não deixava com que os sentimentos tomassem a decisão por ele. O rosto dele poderia expressar a sua guerra, mas o seu posicionamento confessava o lugar onde ele iria chegar, sempre a presença do rei. Porque ele se recusava em deixar com que as suas tristezas guiassem as suas decisões. Esse homem, ele foi ouvido porque ele ouviu. E ele representa a importância da fé prática, a fé viva, a fé que constrói e a fé que reconstrói. O livro de Tiago também vai falar: você diz que tem fé e não tem obras? Mas eu mostro a minha fé através das obras. É o que Tiago vai referenciar. Uma fé viva, uma fé prática. O que nos dá a graça da lealdade, de permanecermos em pé. Você só vence o amanhã se você não desistir hoje. Meu irmão, quando a ira de Deus está para cair sobre Israel, Moisés orou a Deus pedindo misericórdia. E a Bíblia diz que ele foi atendido. Deus poupou o povo de Israel, porque uma pessoa leal intercedeu, buscou a Deus. Alguém que ouviu a Deus no chamado, agora Deus está o ouvindo nesse pedido. Gênesis capítulo 18 fala sobre a condenação inevitável de duas cidades, Sodoma e Gomorra. Abraão, o qual se chamava Abrão ainda, intercedeu pelo seu sobrinho e pela família do seu sobrinho Ló. E Deus o ouviu mais uma vez. No início do século passado, movimentos de oração tomaram conta da Europa e tomaram conta dos Estados Unidos. Houve uma verdadeira revolução quando se trata de milagres e quando se trata de evangelismo no mundo. Deus sempre levantou remanescentes ao longo da história. Deus sempre levantou. Posso citar para você aqui, nos períodos mais recentes, o próprio Lake, a Aimee Semple McPherson, Catherine Kuhlman,
Eu posso citar para vocês aqui, deixa eu ver quem mais. Enfim, são vários. Mas Robert, no país de Gales, o próprio William Seymour, na rua Azusa, olha só, 1906, o qual o batismo do Espírito Santo tomou conta de todo aquele ambiente, uma renovação, né? uma vivência prática da Bíblia. Deus sempre levantou copeiros para que reconstruísse a sanidade do homem com o divino e, por consequência, a melhora. Deus sempre levantou copeiros que reconstruíram. E Deus continua derramando a sua graça sobre esses remanescentes. Segundo ponto que eu quero destacar. Nós estamos vivendo verdadeiros dias de enfrentamento. Se você acompanha as reportagens, o aborto na Argentina, em período de pandemia, gerou uma multidão numa praça, onde lotou as ruas e aquela praça na Argentina. Parecia um jogo de final, um jogo decisivo, onde pessoas estavam ali exaltando a morte de crianças no ventre de suas mães. Estavam institucionalizando o pecado, o que aconteceu na Argentina. Olha só, forçando as pessoas a acreditar que uma criança na barriga de uma mulher é só um feto, não é um ser vivo. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha só. E essa institucionalização do pecado tem forçado os que creem em Deus a expulsarem demônios na política também. A cristãos se posicionarem em candidaturas políticas também. A se posicionarem em opiniões em redes sociais. Porque nós vivemos um tempo de enfrentamento em que jovens que pensam diferente são escrachados na sociedade. Tempos em que os maus exemplos são usados como desculpa para que não se faça o que é correto. O absurdo das inúmeras tentativas de legalização de drogas. Meu irmão, quem que consegue controlar a droga quando isso vai até a boca? É uma questão de tempo, até a droga começar a consumir a vida da pessoa. Mas em meio a tudo isso, Deus levanta os remanescentes. Deus levanta aqueles que decidiram permanecer fiéis e buscar a Ele e fazer alguma coisa. Aqueles que estão irados com o pecado. Aqueles que, esse comportamento decadente, esse comportamento que leva ao inferno, esse comportamento que desagrada a Deus, seja combatido, seja odiado, amando o pecador, mas odiando o pecado. Meu irmão, aqueles que se posicionam espiritualmente e com uma opinião firme e com um posicionamento de comunicação do reino de Deus. É preciso que se entenda que o Espírito Santo atua com o mesmo poder que antes na terra. O Espírito Santo atua com o mesmo poder e legalidade que atuava antes. Hebreus 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. É preciso que você entenda que você é um copeiro, que a sua oração ela pode mudar realidades, que os fatos podem começar a ser moldados por milagres, que você é um remanescente e que a resposta desse posicionamento teu é um milagre. A nossa oração, o nosso posicionamento vai movimentar o céu a esse favor, segundo a vontade de Deus. E que precisa ser despertado essa razão de mudança no meio onde nós vivemos. Terceiro ponto que me chama a atenção. O que você precisa compreender? O que nós precisamos compreender? Pastor, eu vou te falar alguma coisa. Por que eu oro e parece que as coisas não mudam? Por que parece que eu nunca sou ouvido por Deus? Presta atenção. Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2. Diz assim:
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Precisamos resolver situações que nos travam. A autoanálise de o porquê que talvez a situação não muda pode estar enquadrada dentro de uma dureza de coração. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim, diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Uma das piores coisas é ser resistido por Deus, pela soberba. Quando Deus não muda a situação, é porque Ele quer mudar o coração. E qualquer sintoma, talvez, da tua vida que você esteja percebendo, você precisa de uma autoanálise à luz da palavra de Deus. Você já parou para pensar se você está sendo ouvido por Deus? Você já parou para pensar por que alguém não ouve outra pessoa? Algumas pessoas preferem não escutar alguns pregadores, porque a imagem desses pregadores é suja na ótica dessas pessoas, por uma situação ou outra. Você está entendendo o que eu estou falando? Quarto ponto que me chama a atenção. A oração que move os céus é a oração daqueles que ousam pedir milagres. Neemias pediu loucura aos olhos daqueles que estavam ao seu redor. Mas à medida em que frequentamos a sala do rei, a sala do trono, nos é gerado fé. Nós ficamos ousados. À medida em que nós estudamos a palavra viva, a palavra de Deus, e que nós oramos, a fé começa a tomar uma proporção que não cabe mais em nós. E os fatos começam a ser moldados pelos milagres. Enquanto estivermos nesse mundo, enquanto estivermos nesse Brasil, haverá remanescentes. Haverá quem lembre e tome a atitude de pisar na cabeça da serpente. Haverá quem pise na cabeça de Satanás. Nós precisamos ousar, precisamos pedir a Deus por milagres. Uma igreja que se move no poder do Espírito Santo e sua palavra é a que permanece avançando. Mesmo com essa agenda cultural satânica que o mundo tem aplicado, precisamos aumentar a nossa agenda de oração. Existem recursos espirituais disponíveis de cura. Existem recursos espirituais disponíveis de provisão, de triunfos, de avanços, de reconciliação. E nesse momento, eu gostaria que você organizasse grupos de oração. Nesse momento, eu gostaria que você escolhesse 2 ou 3 pessoas que, através da rede social, você pautasse algumas coisas em oração. Precisamos com que esse período tenebroso em que estamos vivendo seja mudado por milagres de Deus. Precisamos que as notícias mudem. Precisamos que as coisas mudem. Algumas pessoas têm destinado ódio a outras pessoas. E quem está por trás de muitas situações é Satanás. Uma vez eu vi uma ilustração do pastor Rogério, que foi para a Espanha e, por curiosidade, ele foi ver uma crueldade. Mas mais por curiosidade. E Deus falou com ele ali. Ele foi numa tourada. E de repente ele viu aquele touro grande, com aqueles chifres enormes, pesando aproximadamente 1 tonelada ou mais. E de repente ele viu que entrou ali, naquela arena, alguns palhaços. E o touro vinha para os pegar e eles faziam acrobacias por cima do touro. Eles brincavam com o touro e jogavam dardos coloridos no touro. Aqueles dardos fincavam e o touro começava a sangrar. Depois os touros saíam, depois aqueles palhaços saíam. Entravam alguns toureiros e faziam algumas coisas ainda com o touro.
e fincavam mais dardos no touro, e o sangue do touro vazava. Quando o touro já estava cansado, com a língua de fora, com aquele branco do lado da boca dele, aí entrava o toureiro. Aquele magrinho, com aquela roupa colada, com aquele coletinho, aquele chapéu diferente, recebendo glória. E ele pegava uma capa, e pelo balançar da capa, o touro vinha para cima dele, que já estava atordoado, inclusive muito cansado. E o toureiro tirava a capa que estava do lado e jogava mais um dardo. Quando o touro já estava exaurado, quando o touro já estava irracional, ele prostrava com o joelho. E o toureiro começava a fincar espadas nele, até alcançar o coração. E o touro cair de lado morto. E o Senhor falou com o pastor Rogério ali: sabe quem que você é, Rogério? Você é o touro. Em que sentido, Senhor? Em que sentido? Olha a força que você tem na oração. Mas você fica indo na capa. Você fica indo nas pessoas. Mas sempre há Satanás por trás das situações. Satanás que é um dissimulado por trás das situações. Quantos touros acabam com o jogo quando um chifre pega na perna daqueles magrinhos toureiro? Ele balança ali e acaba com a tourada. Quantos? Nós temos um poder colossal, gigantesco na oração, porque a oração move o braço daquele que pode todas as coisas. E às vezes, nós ficamos brigando com a capa, recebendo mais dardos e cada vez ficamos mais cansados. Algumas pessoas mudam de igreja constantemente. Aquela pessoa por causa daquela pessoa, aquele por causa daquilo. Algumas pessoas mudam de trabalho, ou seja o que for, mas não entenderam ainda o seu peso, o seu tamanho, a sua força e a importância na oração. Portanto, ore pelo Brasil, ore pelo mundo, coloque pessoas em oração, ore pelo ministério cristão no mundo, pelos cristãos perseguidos, ore pelos líderes políticos, ore por esses enfermeiros, médicos e todo profissional da saúde, técnico, enfermagem, ou administrativo, ou seja como for. Ore para que Deus derrame graça, cura, sabedoria, porque Deus pode mudar realidades. Copeiros podem reconstruir cidades. Simples copeiros podem ser ouvidos pelo rei e podem reconstruir aquilo que todo mundo já tinha abandonado. Deus vai reverter isso que anda te afligindo. E eu vou orar junto com você. E esses copeiros terão respostas de oração rapidamente. Deus irá te honrar. Vamos orar. Vamos falar com Deus. E eu quero convidar você a colocar nesse momento em oração. Colocar essas 2 ou 3 pessoas ou mais que você irá chamar e que você irá pautar algumas coisas para a oração. E eu quero convidar você a interceder pela situação que te aflige. Pode ter certeza. Orar pelo Brasil, orar pelo mundo, orar para que haja cura, restauração, orar para que o caos, a tentativa do inimigo de fazer o caos, não aumente. Amém? Vamos fazer essa oração? Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que você desligardes aqui, será desligado no céu. E o que você ligar aqui, será ligado no céu. Vamos desligar o mal. E vamos ligar o céu aqui. Santo Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda essa situação, Pai, que nós estamos presenciando nas redes sociais, na mídia, seja distorção de dados ou não, o Senhor sabe de toda a verdade. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que criou a terra. E mesmo quando ela se tornou um caos, o Senhor veio e disse que haja luz. E o Senhor organizou tudo. O Senhor mesmo, Pai, que selecionou, o Senhor chamou pessoas para uma arca. E o Senhor é essa arca nos dias de hoje. Santo Deus, corações aflitos, pessoas à beira da morte, não só físicas, mas da morte espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou pedindo agora, visita o pedido dessa pessoa, visita a aflição dessa pessoa, visita a angústia, o descanso dessa pessoa, com toda
e qualquer tormento, em nome de Jesus Cristo, que ela possa entregar nas tuas mãos e um refrigério possa vir na alma dessa pessoa. Ah, Espírito Santo de Deus, nós estamos pedindo pelo Brasil, nós estamos pedindo para que os demônios sejam expulsos na política, que essa ideologia diabólica seja expulso, que nós estamos pedindo que os poderes de distorção da mídia ou da política, ou seja o que for, Pai, venham cair por terra em nome de Jesus, que a paz que excede todo entendimento venha guardar o coração, principalmente dos cristãos. Ah, Espírito Santo, seja com vacina, seja com cura, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas que caia por terra todo esse principado, que caia por terra toda essa potestade, em nome de Jesus, chamado Covid, em nome de Jesus, que caia por terra todo esse caos político, que caia por terra todo esse assombro da economia ruim, em nome de Jesus Cristo. Abra os olhos daqueles que têm que ser abertos, Espírito Santo, por favor, Pai, levanta os remanescentes, derrama unção sobre essas pessoas, dá um despertamento, e que tudo isso seja para a tua glória, pois nós estamos ligando ao céu, Pai, gratos, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém, graças a Deus, amém, meus irmãos. Fique atento com relação aos próximos cultos, que eu vou falar para vocês como que nós iremos fazer na nossa celebração da Páscoa, tá bom? Um grande abraço, em nome de Jesus. Amém?